Olá pessoal, nós aqui outra vez. Vamos sintonizar o Terra? Para que sintonizar o Terra? Por que sintonizar o Terra? Boa pergunta, né? Algum tempo atrás, alguns colegas já haviam me perguntado sobre o princípio da sintonia do Terra. E eu fiquei de pensar no assunto, mas eu encontrei tanta coisa na internet a respeito de sintonizadores de terra e coisas equivalentes, né? Que eu acabei me desanimando. Mas esses dias eu me deparei aí por esse protótipo que eu havia construído há um tempo atrás, alguns anos atrás, de um sintonizador de terra. Naquele momento eu tinha um propósito. Como eu já falei em outras oportunidades, eu estou mergulhado aqui num poço de ruído, num poço de QRM. É ruído elétrico da rede, ruído do forno da padaria, ruído de painel solar, ruído de internet ainda em cabo telefônico, XDSL, VTSL, tal do antigo Speed da Vivo, né? É ruído para todo lado. Então a minha luta é viver em HF feliz num poço de ruído. E uma das tentativas foi essa. Será que eu consigo resolver alguma coisa a respeito do ruído de recepção que eu tenho aqui, sintonizando o Terra, dando uma boa qualidade para o meu Terra na faixa de frequência que eu estiver utilizando. E daí eu fui trabalhar um pouco sobre o assunto e acabei construindo esse protótipo que eu vou contar para você como é que eu fiz, como é que eu usei e o que eu consegui. Então, vamos lá. Esse é o protótipo. Não liga para a feiura, né? Porque na hora que você fecha a caixa fica tudo bonito. A bobina foi enrolada assim mais ou menos, mas indutância é indutância. Ela não precisa ser muito bonita. Não sei se você queira vender o seu equipamento, mas eu não preciso. Praticamente tudo aí foi juntado de sucata de equipamento antigo, e até a caixa eu tinha aí já há algum tempo, então fui montando e testando e acabei chegando num bom resultado. Ok? O esquemático, eu peguei aqui emprestado um esquemático do Golf 4 Alpha Kilo Charlie, o G4HC, que é um esqueminha bacaninha que está na internet, tá? Então tá aí os méritos do esquema, é tudo igual. O que você acha na internet é tudo igual, ok? A sintonia propriamente dita é feita aqui com esse indutor L2. Você escolhe através de uma chave quanto de indutância você precisa e um capacitor variável em série ligado entre o chassi do seu equipamento, o rádio, o equipamento, o acoplador de antena, seja lá, o conjunto de transceptor, mais acoplador de antena, chave de antena, será, tudo isso está interconectado pelo chassi. E do outro lado, a sua ligação de terra ali numa barra de cobre ali enterrada no jardim, com algum processamento da terra para melhorar o terra. É assim que a gente faz o terra. Ok? Então aqui vocês podem ver o miliamperímetro. Comprei no Mercado Livre, é de 1 miliampere. Potenciômetro de 50 kΩ tinha na sucata. Essa chave aqui também comprei no Mercado Livre, uma chave de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 posições. 7, 8 posições. Esse variável Metaltex nacional antigo, que eu comprei quando era adolescente para fazer um VFO, alguma coisa assim, eu não lembro mais. Um toroidezinho que eu tirei de uma fonte de alimentação chaveada, um toroide qualquer. Aqui tem um diodo, esse diodo que está aqui, o N34. Eu acho que esse não é um N34, é o N60, mas é um diodo de germânio, que é para melhorar aí não ter uma queda de tensão do silício, que é de 0,7 volts mais ou menos, mas usar aí uma queda de tensão menor pela metade, 0,3 volts, isso melhora a quantidade de corrente que eu consigo
disponibilizar aqui no miliamperímetro, tá? E um capacitor de filtro, né? O capacitor de filtro está aqui, o resistor de carga está por aqui também. Então é assim que a coisa funciona. Essa chave, ela está ligando o terra, que é o terra da carcaça, tá vendo que está preso nesse parafuso. Ele está aqui na bobina também, na chave. E essa chave permite conectar diretamente o terra com o terra do rádio, ou seja, conectar em curto-circuito aqui o sintonizador de terra. Para que isso? Quando tiver uma tempestade com descarga elétrica, alguma coisa, e eu quiser promover um aterramento do meu rádio para protegê-lo, eu posso bater essa chave, fechar a chave, eu elimino o sintonizador de terra, e o terra do chassi vai direto para o terra do terra propriamente dito, né? Então essa é a brincadeira do sintonizador de terra. Por que eu preciso sintonizar o terra? Bom, aqui tem a carinha dele, né? O miliamperímetro de 0 a 1 miliampere. Você pode até usar um mais sensível, usar um de 100 microamperes, 200 microamperes. Quanto mais sensível, melhor, porque tem o potenciômetro aqui que vai ajustar a sensibilidade do microamperímetro. O que eu encontrei para comprar, que estava a bom preço, era de 1 miliampere. Chutei e deu certo. 1 miliampere funcionou. A chave de 8 posições, se não me engano, e o capacitor variável, que eu usei de 100 picofarads. Aqui o esquema do G4AKC diz que é para usar o de 500 picofarads. Ok, você vai deslocar todo o sintonizador para frequências mais baixas. Eu vou mostrar depois que, por exemplo, em 80 metros, para mim ele está no limite, está faltando capacitância. Poderia talvez colocar um capacitor em paralelo aqui, alguma coisa assim. Era o que eu tinha na caixa de sucata. Não é bem, sabe aquela sucata nobre, né? Não é bem sucata, aquela sucata que você guarda com carinho, que um dia você vai utilizar. A bobina X, dei uma olhada no esquema, uma olhada no outro, mais ou menos quantas espiras eram. Enrolei aqui uma certa quantidade de espiras, distribuí a chave sobre as espiras mais ou menos de forma equidistante, a cada 3, 4 espiras, um tap, né, uma derivação para a chave, de tal forma a poder fazer a seleção da indutância. E na verdade foi tudo experimental, não tem projeto para isso, né? Não tem projeto para isso. Bom, esse vernier, é que eu tinha o vernier, eu acho o vernier bonitinho, né? Mas foi a pior coisa que eu fiz, foi colocar um vernier aí, ele ficou muito reduzido. Então você vai ver depois, eu tenho que ficar dando corda aqui nesse vernier para poder fazer a sintonia. Não precisa disso. Um vernier desse aí é ótimo para fazer um VFO, né? Algo que você precisa, um oscilador local de um receptor e tal. Então, bem possivelmente um dia esse vernier vai ter outra função. Mas como ele estava aí, eu acho ele bonitinho, me lembra dos velhos tempos, eu coloquei aí para ajustar o capacitor variável. Ok? Aqui é um borne isolado que é que vai para o terra, propriamente dito, lá do chão, né? E aqui o outro terminal é o terminal que vai para a carcaça do rádio. Daí toda a carcaça do sintonizador de antena, do acoplador, da chave de antena, do rádio, fica tudo no mesmo potencial de terra. O que fica conectado através da sintonia é o terra que desce lá para a barra de cobre lá no chão. Ok? Então esse é o acoplador, como ele funcionou. Ele fica ligado dessa forma, né? Para quem não entendeu ainda, um esqueminha. Eu usei para fazer os testes que eu vou mostrar para vocês o FT857D, porque eu não precisaria ficar sintonizando aqui o 101ZD ou o 101 Eco, acoplando placa e grade, sintonizando em cada banda. Então usei aí o FT857 no modo de frequência modulada, FM, para dar a potência total de saída e para fazer os testes. Então nós vamos ver daqui a pouco. E aí subi usei as minhas antenas lá, a 3DX3 para 20, 15 e 10 metros, um dipolo de 80 e um dipolo de 40, são dois dipolos separados que eu tenho aqui.
Então é isso. Do outro lado, minha ligação de terra, mais ou menos por aqui eu tenho talvez uns 8 metros, 8, 9 metros até chegar lá no chão. Eu estou aqui no primeiro andar da casa, no shack, então tem um trecho de 2, 3 metros para chegar até a parede, depois desce o fio até lá na barra que tem lá fora. A ideia do processo é que esse fio de terra ele funciona muito bem para baixa frequência, para fazer o aterramento, por exemplo, da rede elétrica, para você não levar choque na carcaça, na fonte e tal. Se houver algum vazamento galvânico da fonte de alimentação, da entrada de rede, então precisa levar choque. Então, um fio de terra de 8, 9 metros chegando lá no aterramento vai te proteger de levar choque. Outra coisa também, descargas eletrostáticas, né? Quando vento seco venta nas antenas, se sua antena é uma antena aberta, por exemplo, como a 3DX3, é um dipolo aberto, aqui as IAGs e VHF não, porque elas têm um gamma match, então não tem esse problema. Mas o ar seco ventando na antena vai acumulando eletricidade estática e isso pode chegar no seu rádio, pode até danificar a entrada do rádio se ele não tiver proteção. Então esse aterramento serve para fluir essa eletricidade estática para o terra e proteger também o rádio e você, né? Às vezes de repente você chegar lá, ele está carregado, você põe a mão no rádio, leva um tranco, porque descarrega a carga de eletricidade estática em você. Então, para isso o terra funciona muito bem. Agora, quando você estiver trabalhando em alguma faixa de VHF, por exemplo, esse terra não é mais um pedaço de fio. Esse terra é uma indutância distribuída e uma capacitância distribuída. Ou seja, esse terra, dependendo da frequência, ele passa a ter uma impedância. Ele passa a ter uma impedância. Então, ele pode chegar ao cúmulo de apresentar aqui na entrada do rádio um circuito completamente aberto, altíssima impedância. Por quê? A reatância indutiva e a reatância capacitiva do pedaço de fio que vai até o terra, ela se compõe de tal forma que forma um circuito aberto aqui e naquela frequência não vai aterrar nada. Então, o princípio de funcionamento do sintonizador de terra é que com esta indutância e esta capacitância você faz uma associação série, circuito ressonante série, com a indutância e a capacitância parasita do terra. De tal forma que esse conjunto todo, a indutância e a capacitância do sintonizador de terra, mais a indutância e capacitância parasita do fio de terra, formam um circuito ressonante série na frequência que você está trabalhando, sintonizado naquela frequência. Seria o equivalente do circuito elétrico ser isso aqui, ou seja, a sua indutância L2 mais a indutância do fio é o L, e a capacitância C, a capacitância do fio em relação a tudo que tem em volta, parede, chão, terra, conduíte, tudo mais. Ele tem uma capacitância parasita ali. Associado ao seu capacitor variável, isso forma um circuito ressonante LC série. R é a resistência ômica de todo esse fio aqui. Ela não é zero, é muito pequena, mas ela não é zero ohms. Tem uma resistência ômica no fio de terra e nos componentes que a gente está usando aqui. Um circuito ressonante série, ele tem esta curva de impedância, ou seja, numa certa frequência, que é a frequência de ressonância, ele apresenta a menor impedância, e nesse caso, essa impedância tem só a parte real, a parte resistiva, que corresponde à resistência ômica do fio. Quando ele estiver em ressonância, portanto, ele passa a ser um fio de resistência R até o ponto de terra. Se a gente estiver fora da ressonância, ele vai ser ora capacitivo, vai apresentar uma reatância capacitiva maior do que a indutiva, então aqui ele tem um comportamento capacitivo abaixo da frequência de ressonância e um comportamento indutivo acima da frequência de ressonância. Mas de qualquer forma o que acontece é que a impedância sobe. A impedância subindo é como se você estivesse desacoplando a conexão do seu equipamento com o terra.
A ideia então é essa, é a gente juntar indutâncias e capacitâncias, aquelas parasitas, com as do seu equipamento sintonizador de terra, de tal forma a estabelecer uma ressonância. E como é que você sabe que você está na ressonância? Através da corrente que circula nesse fio de terra. Então, quando você estiver na ressonância, a resistência ou a impedância é a mínima possível. Portanto, lei de Ohm, né? Se a impedância é a menor possível, a corrente é a maior possível. Por isso que a gente coloca um microamperímetro, um miliamperímetro e um transformador de corrente, que é o toroide. Então esse toroide tem algumas poucas espiras no primário, que é onde está passando o fio de terra aqui, e várias espiras, fazendo uma transformação de tensão, né? A corrente fica mais baixa, mas a tensão fica mais alta, de tal forma que você possa ter uma tensão suficiente para ser retificada pelo diodinho de germânio aqui, filtrada por esse capacitor e disponibilizada para o microamperímetro através de um potenciômetro, que é o potenciômetro de sensibilidade. Então eu vou sintonizar o terra para que passe por ele a maior corrente possível. No momento em que passar a maior corrente possível, eu sei que eu fiz o acoplamento da carcaça do rádio, do terra do rádio, com o meu terra lá embaixo. Então eu efetivamente transportei o ponto de terra lá, o chão, para a carcaça do meu rádio na hora que eu faço a sintonia do circuito para a máxima corrente. Esse é o princípio de funcionamento. E eu imaginei que ele tem várias virtudes, e eu imaginei que uma delas seria reduzir substancialmente o ruído que eu tenho na recepção, imaginando que esse ruído pudesse estar sendo recebido não diretamente pela antena, mas pelo cabo coaxial, pelo rádio e tal e tudo mais. Então, na hora que eu providenciasse um terra melhor, eu teria uma redução de ruído. Frustrei-me, não foi isso que aconteceu, eu vou explicar depois. Ok? Agora, alguns experimentos com o sintonizador de terra aqui. Eu coloquei lá o FT857 para transmitir, medidor de estacionária, medidor de potência de estacionária, e vou sintonizar. Esse acoplador dentro aqui, ele está aí só como enfeite, como suporte. Ele está conectado, eu uso ele como chave de onda, às vezes como acoplador, mas vocês vão ver que aqui, por exemplo, a chave está em out. Out para mim são os dois dipolos, de 80 e 40. Então aqui é 80 metros, aqui 40 metros, e quando eu ponho em bypass, eu estou conectando a 3DX3. Então eu fiz o experimento em 20 metros e 15 metros. E daí a gente tem resultados diferentes. Vamos dar uma olhada aqui em 80 metros, vamos ver se funciona isso aqui. Primeiro, a potência está praticamente 90 watts. Aí eu colocar ele para verificar o ajuste estacionário, do ajuste de fim de escala, 1,5 por 1 no dipolo de 80 metros. Ok? Tá ali, ó. Rodei a frequência para cima e para baixo para ter certeza que eu estou na mínima taxa de onda estacionária. E agora vou sintonizar o terra. Primeiro a bobina, o capacitor está mais ou menos no meio. Então, você veja, eu tive que colocar o seletor na máxima indutância, todo para a esquerda. E daí eu consegui a máxima corrente na sintonia do terra. Dá para perceber então que com o capacitor de 100 picofarads é pouco. Eu estou meio no limite. Fui lá na máxima indutância que eu tenho e praticamente eu fechei todo o capacitor para conseguir chegar lá em 80 metros. Ok? Em 40 metros foi um pouco diferente, fiz o mesmo procedimento. Potência 90 watts aqui. Tá? Vamos ver a estacionária do dipolo de 40, ajusta a sensibilidade. E estacionária de 1,2 por 1 mais ou menos. Aí ajusta a indutância para a máxima corrente. É mais ou menos por aqui. E agora sintoniza o capacitor. É mais ou menos por aí mesmo. Então tá aí. Você vê que em 40 metros eu tenho mais corrente no terra. Depois eu vou tentar explicar o que acontece.
Em 20 metros nós estamos falando da 3DX3. Aí a 3DX3 inclusive está com balão, está bem balanceadinha. Então vocês vão ver que eu não vou conseguir nada de corrente no terra. A estacionária é 1,5 por 1, equivalente à antena de 80. Mexi na indutância, máxima sensibilidade, procurando alguma coisa. Mas em 20 metros eu não consigo nada de corrente de terra. Não está circulando corrente pela malha do cabo coaxial. A antena está muito bem balanceada. Em 15 metros eu faço o mesmo procedimento, só que agora com 70 watts, um pouquinho menos de potência do rádio, ajusto a sensibilidade, média estacionária, também 1,5 por 1. Aí eu rodo para cá, rodo para lá, estou procurando alguma coisa, tá? Ali tem um pouquinho de corrente ali em 15 metros, olha lá. Quando eu coloco o PTT, o ponteirinho sobe um pouquinho. Então, deu para perceber que não é bem proporcional à questão da estacionária. As 4 situações, as 4 frequências, 2 dipolos e a 3DX3, mais ou menos com a mesma estacionária, 1,5 por 1. Ok? E isso deu correntes completamente diferentes. Isso acontece em função da situação em que a antena está em relação ao telhado, a outros obstáculos, o que desbalanceia a antena. E daí isso faz gerar correntes pela malha do cabo coaxial. Então, para que sintonizar esse terra? Por que você fez isso? A questão é o seguinte. Vamos tentar voltar aqui. Se eu tenho retorno, essa corrente que eu estou passando pelo sintonizador do terra, que vocês viram aqui defletir o miliamperímetro, quer dizer, tem corrente passando pelo terra e indo lá para o terra. Se eu não tiver esse aterramento sintonizado, essa RF que estaria sendo escoada aqui para o terra, ela fica aqui na carcaça do rádio, na carcaça do acoplador e tal. Na transmissão, 2 problemas podem acontecer. Um deles é entrar RF pelo microfone. E daí você vai ter ruídos, realimentação, até microfonia, se você estiver em AM, né? Em SSB às vezes tem uns barulhos diferentes também, mas se tem uma realimentação de RF pelo microfone, e isso é ruim, o seu áudio fica ruim. A questão é que os transceptores mais modernos e tal, eles têm já um filtro na entrada do microfone para RF, tem lá um choquezinho de RF, tem lá um capacitor. Então mesmo que você tenha RF na carcaça, dificilmente é o suficiente para vencer esse filtro na entrada do microfone. E outra coisa, que também não é o caso, porque eu estou usando um microfone que é o PTT do rádio, é um microfone todo de plástico, né? Mas se você tiver com um microfone metálico, por exemplo, aquele Astatic, ou o Shure 444, ou um microfone que tem a cápsula externa de metal, você pode queimar o lábio se encostar, e é uma fritura de radiofrequência, né? Não chega a ser um choque. Também não machuca, dependendo da potência, né? Mas normalmente não machuca, mas dá uma fritada, é desagradável. Se você sintoniza o terra, a radiofrequência sai da carcaça, não vai para o microfone, não vai na sua boca e vai para o terra. Isso na transmissão. Na recepção, eu não senti diferença nenhuma do ruído, o que quer dizer que o ruído está entrando todo pela minha antena, ou pelas minhas antenas. E não adiantou sintonizar o terra de jeito nenhum. Agora ele está passando pelos vídeos de novo. Opa, aqui. Para concluir, eu sugiro que vocês, nessa minha busca, eu encontrei o canal do Silvio Pinheiro, PU2 Sierra Romeo Zulu. Encontrei esses dias, então eu não o conhecia. Ele tem um canal aí no YouTube, chama Vintage Lab. Ele trata também de amplificadores de áudio valvulado, tem umas coisas muito interessantes lá. Eu não pedi permissão para ele para poder falar sobre ele, mas eu estou ajudando a divulgar o canal dele, então acho que ele não vai ficar bravo comigo. Esse vídeo que eu tirei um print da tela para vocês darem uma olhada, ele fala sobre a vida dele, que ele chama radioamador de apartamento, ou
coruja de apartamento também, que ele, pelo jeito, é um bom radioescuta. Então ele faz um experimento com essa vara de pesca, que tem um fio de cobre enrolado, uns 2 metros e poucos de fio de cobre enrolado, e um receptor SDR, e no meio entre essa antena e o receptor SDR ele tem um acopladorzinho de antena da MFJ, QRP, né? Ele está usando só para recepção, então não precisa ser um acoplador de antena, pode ser aquele acopladorzinho mais simples, que ele usa justamente para acoplar essa vareta na frequência que ele está recebendo a escuta lá no SDR. E o que ele faz? Ele usa o sintonizador de terra para fazer o contraponto, fazer uma espécie de plano de terra artificial, ou um aterramento artificial para a antena dele. Ele pegou um pedaço de fio e soltou dentro do apartamento para fazer a contraposição do terra em relação à antena. E daí, na frequência que ele está sintonizando lá no SDR, ele sintoniza o terra nessa frequência. E realmente você vê o patamar de ruído lá no espectro do SDR caindo vertiginosamente. Se a escala for 10 dB, ele conseguiu uns 30 dB de atenuação de ruído. É que eu não sei quanto que era a escala que estava lá. Mas se vocês quiserem ter essa percepção, então é interessante dar uma olhada no canal dele, no Vintage Lab, e daí procurar o vídeo onde ele fala sobre, que é esse link que eu pus aí, mas vocês não vão conseguir clicar nele. Ou seja, existem situações em que sintonizar o terra é importante. Existem situações que, por exemplo, eu estou com problema de retorno de radiofrequência no meu transmissor de AM aqui. Eu tenho um valvulado de 500 watts, de 1 kW. Quando eu coloco ele no ar, entra RF, realimenta, ok, sintoniza seu terra. Sintoniza seu terra, que você vai bem possivelmente eliminar o retorno de RF do microfone. Estou levando choque de RF na carcaça do rádio, no microfone, estou queimando a mão, queimando a boca, sintoniza o terra. Isso na transmissão. Na recepção, é quando eu suponho que o melhor efeito da sintonia do terra acontece quando você está com uma antena fora da ressonância da frequência que você está recebendo. Os experimentos que eu fiz aqui, e por isso eu entendo que não tive grandes resultados do ponto de vista de ruído de recepção, é porque as minhas antenas estão naquela frequência de trabalho. Então eu tenho um dipolo de 80 operando em 80, um dipolo de 40 operando em 40. Tem a 3DX3 operando nas 3 faixas, 20, 15 e 10. Então se eu tivesse com uma long wire, com um pedaço de fio, um rabicho, alguma coisa assim, bem possivelmente sintonizar o terra melhoraria a relação sinal-ruído para mim numa antena fora da frequência de ressonância. Mas é a minha suposição, eu não tenho como testar isso aqui. Ok? Então, se vocês quiserem se divertir sintonizando o terra, fiquem à vontade. É bem possível que algum resultado positivo vocês tenham. Ok? É uma prática interessante, tem muito vídeo na internet, tem muito artigo na internet e tem muito equipamento pronto na internet que você pode comprar um sintonizador de terra se você não quiser se dar o trabalho de construir o seu protótipo. Até a próxima.